Eu vou continuar pesquisando esse âmbito geral, essa visão geral. É isso que me inquietou quando o Kleber Moreira me perguntou sobre a nossa Isso. identidade, e isso me inquietou bastante. É por isso que nós estamos aqui conversando. Precisa ver só indicações bibliográficas, só para a gente encerrar isso, é Câmara Cascudo, cara. A fonte está lá. Não, o Rafael me falou isso, o Rafael Almeida, que ele estava, ele disse, não, ele tem. Câmara Cascudo, você indo para ele, você vai ter todas as na nossa cultura, de modo geral e musical. É. Olha só, deixa eu te perguntar aqui, tem Pronto, aí, para hoje, onde que são as principais rodas de choro? Eu tenho algumas anotações, eu não sei se ainda continua sendo, né? Por exemplo, o Buraco da Catita, tem alguns. Ó, Mas para você, onde é que são as rodas de choros? a terminologia Você roda, atua. a terminologia roda de choro significa uma coisa e apresentações de grupos musicais de choro é outra. Entendi. Roda de choro ela tem uma característica de ser democrática, de absorver vários músicos, chegar na hora, tocar. A única que tem com essas características hoje é o choro do Caçoar. Agora, Na minha, aqui, então, foi uma falha na minha colocação. A minha intenção é grupos de realmente choro, locais onde se apresenta grupos de choro. Aí seria Isso mais, mesmo. mais, mais a sua intenção de perguntar, né? Porque Isso. roda de choro só tem o Caçoar, que eu tenha conhecimento assim. Aqui e acolá aparece um canto ou outro, mas é mais no sentido, ela não é remunerada, né? A roda de choro, ela a pessoa vai e participa sem remuneração, não existe isso, né? Não existe uma profissionalização, existe uma roda, uma prática, né? No caso de grupos que se apresentam, aí tem vários lugares em Natal, e aos pouquinhos, e isso deve-se muito a Anchieta também, que é um cara que vem abrindo portas aí em alguns lugares, hotel. Todo sábado ele toca no hotel, né? Tem aquele restaurante ali do Cidade Jardim, o Real Botequim, que há mais de 20 anos que Alexandre, desde quando o Real Botequim começou ali, que Alexandre Moreira toca lá. Apesar de que hoje eles não estão tocando tanto choro, né? Está mais voltado para a música cantada, com samba, com forró, com essas coisas. Mas era choro também, era um ponto de. Você queria escutar choro, você ia para lá. Tem o Bas Vizinho hoje, que aos sábados ele está fazendo choro, que é o Gastrobar, que é o de Lucas, que é músico também, e ele está, nos sábados, ele está fazendo choro lá, eu inclusive toquei lá. Ali no Beco da Lama, eventualmente tem algumas coisas com choro, é mais samba, mas eventualmente tem. A gente tem feito lá. Né? No Dia Nacional do Choro, por exemplo, a gente tocou lá, vários grupos tocaram no Beco da Lama e em outros espaços de Natal também. Assim, quando tem os projetos que são vamos dizer, capitaneados pela prefeitura, há uma, vamos dizer assim, há uma possibilidade maior. Tem um local de música instrumental que o choro está inserido, que é o Som da Mata, é todo domingo. Lá também a gente tem se apresentado algumas vezes. Tem o Mahalila também, que apresenta, que também coloca pessoas, né, do gênero choro para tocar. E que, da minha memória são esses lugares. Assim, em algum lugar ou outro que aparece uma coisa ou outra, mas basicamente é isso aí. O centro da cidade, o Buraco da Catita não rola mais, né? Não tem, teve uma força muito grande lá por 2010, 2009, 2008. Hoje rola de tudo, no Buraco da Catita é de Não, o tudo. Buraco da Catita se descaracterizou, porque ele começou por conta do choro, né? Era um movimento de choro que Camilo vinha fazendo com Marcelo Tinoco, que é falecido, e foi um movimento que eles começaram ali pelo centro da cidade e desceram para esse espaço que Marcelo comprou, adquiriu esse espaço, que era uma portinha, por isso que era Buraco da Catita, que era uma portinha só, né? E como tem o Sovaco de Cobra, que também era um local no Rio de Janeiro tradicional do choro, chamava Sovaco de Cobra porque era um espacinho pequenininho.
As pessoas ficavam fora e os músicos ficavam dentro do bar. Espaço para todo mundo. E o buraco da catita era mais, Aliar o som. e o buraco da catita era mais ou menos assim, né? Por isso o buraco da catita. Mas aí ele foi ampliado, teve um suporte muito bom da criar o ponto de cultura, aí através do governo federal houve investimento na área, houve um crescimento do espaço físico dele lá, né? Mas só que hoje só tem um espaço. Teve aquele, eu acho que foi o plano diretor, isso aí por causa disso teve uma revitalização da Ribeira. Não, houve uma intenção de revitalizar a Ribeira, mas na realidade não Não, revitalizou. não aconteceu, né? Não. Houve alguns bares abriram e tal, mas não houve o que se esperava que houvesse, né? Não, então, não sei se é a revitalização urbana, estrutural, mas houve um movimento cultural, segundo o Sim, artigo que eu apareceu, claro. e O buraco da catita isso promoveu um movimento cultural na Ribeira. Né? até os bares estarem abertos. Quando eles fecharam, acabou. Né? Então, não era uma coisa natural, né? Era uma coisa meio que em cima de um apelo que Isso, era o bar. isso me leva para a próxima pergunta, que é, na sua opinião, o Choro Potiguar ele tem público? Quem Tem. é o público? O público do choro, ele milita ali na classe de universitários, que era o público do Catita era só universitário, era só gente jovem, a maior parte era jovem, né? Engraçado, né? O Choro, Era, era um classe mais movimento jovem. muito bom, muito interessante. E esse pessoal está aí, esse pessoal não saiu de Natal, né? Então, esse público existe. O Mahalila, por exemplo, ele absorveu um pouco das características do, do, do buraco da catita, né? Se você for no Mahalila, num dia de choro, vai ter um monte de gente jovem lá curtindo choro, né? E pessoal da universidade. Tenho aquele público mais tradicional, que é o pessoal da minha geração, né? Com 60 anos, com 50, 60, 70 anos, que é um pessoal que viveu um pouco a década de 70, né? E a década de 60, então já tem uma vivência com a música e é um público em potencial. Mas o que não tem Natal é formação de público, que é aquilo que eu coloquei para você, a questão das escolas. Que eu acho que eu já faço essa pergunta aqui, quer ver? Pronto, como formar novos... O Pronto, que que você é acha as que poderia escolas, ser feito escola no e mídia, choro igual para a gente formar novos públicos? escola de música, escola tradicional também, mostrar que existe esse gênero, ter disciplinas de arte que se volte para esse gênero, né? Porque o que a gente vê na Já escola imaginou pública você ter uma disciplina na universidade que é o choro potiguar? Pronto, ferrou. Aí já é a cultura popular, né? A música potiguar, né? A música potiguar já abrangeria tudo isso aí. Mas a questão das mídias, né? Você tem uma rádio em Natal que toca choro, que é a rádio universitária, de 7 horas da manhã, de 7 a 8, e é misturado com choros e canções, quer dizer, não é só choro. Lá você escuta músicas bregas, você escuta samba-canção cantadas, né? E escuta choros também. A única rádio em Natal que divulga o choro é a Rádio Universitária, de 7 horas da manhã. a gente comentou isso no podcast. Foi Tem, legal. tinha um programa no passado na Rádio Poti que se chamava Mesa de Botequim. Esse programa ele conseguia. Sim, um reduto que eu não deveria esquecer aqui, de jeito nenhum, que é de música potiguar, não especificamente de choro, mas de música, vamos dizer assim, mais de música antiga, né? de samba-canção, etc., que é o Bado Coelho. Pô. O Bado Coelho é muito tradicional nisso. E vem, ao longo do tempo, reproduzindo essa questão da Mas música, os da exemplos que música você, tradicional. os Né? exemplos, os exemplos que você me falou são lugares que tem o choro, mas não é exclusivo do choro. Não tem lugar exclusivo de choro. Natal, que eu saiba, não tem. Ali só toca choro. Não tem. Ou naquele dia só toca choro, que é o que o menino lá do bar do vizinho ao Real Botequim, né, do Gastrobar,
tá querendo fazer, né? Ele, aos sábados, ele só coloca... Aliás, aos sábados, ele coloca choro e no final da noite, quando chega 9 horas da noite, e aí entra uma banda diversa. Ou é violão e voz, ou é banda de pop, entendeu? Não é exclusivo de choro. Não, eu não conheço, sinceramente, em Natal que tenha. Como foi o Buraco da Catita na década durante um certo tempo, de né? 10, né? De Como 2010. agora eu vou esquecer aqui, mas teve o Café Nice 2 Não, o Café Nice era com o João Gilvan que isso não é, lógico, não existe mais, eu vi na isso. pesquisa, é um prédio comercial hoje. É, Lá era um reduto do choro. era um reduto de música tradicional, que eu chamo música tradicional, que é o samba-canção, que é o samba e o choro. Não era só choro lá também, não. Entendeu? Iam outros cantores, participava da música cantada também, entendeu? Mas lá era um reduto. Que era bem Tocava choro. comum da época, que era bem comum Isso. para a época, né? Serestas, né? Músicas de serestas, que é o É, samba-canção, né? Lá se fazia muito isso. Eu cheguei a frequentar lá, eu menino, com 17 para 18 anos, cheguei a uma, frequentar o Cafezinho. uma outra pergunta aqui, você já respondeu, que é essa questão dos bons instrumentistas, isso eu concordo. Ouçam. A gente tem excelentes instrumentistas. É, deixa a Temos desejar ninguém. aí, essa é uma vertente assim que o Rafael bate bastante, essa questão dos compositores. Temos bons compositores e produzimos, já emenda aqui, e produzimos choro autoral, né? Isso. Nós temos bons compositores, quem são, na sua opinião? Quem você enxerga? Tem aparecido essa turma jovem, por exemplo, o próprio Rafael Almeida, o próprio Anchieta tem composto bastante choro, né? O João Gilvancli, o Alexandre Moreira, esses são mais. Tem o Chumbinho, que também produz, segundo ele, tem mais de 1.000 choros, né? Sim, O cara toca 1.000 choros de memória, ele está na ele não minha lista escreve, né? Mas, de dados aqui. mas e são composições interessantes, assim, são coisas. Agora, eu colocaria assim como o diferencial é o João Gilvancli. Ele realmente ele é um compositor de nível, vamos dizer assim, compõe a linguagem com mais tranquilidade, até pela experiência dele, pela desenvoltura dele com o tempo, né? Que ele consegue produzir coisas de nível mais interessante. Não dizendo que os outros são inferiores, não. É apenas a questão vamos dizer, da prática e com a composição, que também, como você fez escola, você sabe que composição não é uma coisa assim, é, 5% inspiração e 95% transpiração, né? Você para compor, você tem que trabalhar bastante Se a for para compor um conhecimento choro, você precisa técnico de entender composição. a linguagem do choro, né? Você tem que entender a linguagem. Existe uma linguagem. Além de entender a linguagem, você tem que ter pelo menos o cacuete de composição, como compor, né? Para não É, fazer coisas. Então, assim, compor é uma outra arte. Nem todo instrumentista exatamente. é compositor, nem E aí todo compositor é instrumento. a gente tem várias pessoas compondo choro em Natal, né? O Rafael por exemplo, o Rafael É um Almeida, ele é um exemplo. estúdio, né? Ele Rafael, o próprio Anchieta também. Eu não sei se Fernando Reis ele tem alguma coisa de composição, não tenho visto. O menino que é clarinetista lá do grupo deles é o Jonatas, também eu não sei se ele tem alguma coisa, né? Eu, na minha época, quando eu estava com o Choro Bom, com o pessoal, eu incentivava muito a compor. Inclusive, compus algumas coisas, mas minhas composições com choro são muito poucas, né? Porque ainda não me voltei para isso. A minha parte é apenas de, primeiro, conhecimento técnico do instrumento, né? Tocar as músicas e ser um pouco de intérprete delas e, posteriormente, é que eu vou me dedicar mais à composição. Não agora. muito legal. Mas temos bons compositores, sim. Pronto, aqui eu acho que finaliza qual a sua perspectiva para o choro potiguar. O que você acha que vai nessa pegada, né? Assim, o choro, ele, O que nós estamos fazendo, né? O que nós sim, estamos fazendo, quais são
as perspectivas para o choro É, na sua visão? assim, a meu ver, o choro ele nunca vai se acabar, nunca vai deixar de existir. Como alguns outros gêneros que apareceram, como eu falei ainda há pouco, a modinha, né? Que a modinha desapareceu e tal. Ninguém mais faz modinha, ninguém mais compõe modinha. Então, é uma coisa que foi muito forte em determinado período de Natal e isso se esvaiu, acabou. O choro, a meu ver, não. Por quê? Porque enquanto tiver uma escola de música, necessariamente vai se passar pelo choro. Não tem para onde É correr. porque, na verdade, o choro ele já representa a nossa cultura brasileira, né? Então, É ela não verdade. acaba. Então, Agora, o que ela se sedimentou como cultura e ela já está enraizada, né? Eu acho existe bons compositores e é uma referência para os instrumentos, para os instrumentistas. O cara do clarinete, ele passar pela escola de música sem tocar um cachimbinho, ele com certeza ele vai tocar, né? O cara da flauta, passar pelo ele não tocar um choro de Valdir, que é muito flautístico, ou um choro do próprio Altamiro Carrilho, também, não conhecer Altamiro Carrilho, também é impossível, isso aí vai ter. E uma outra coisa que é uma vertente de choro muito forte, e que a gente, aqui em Natal, a gente não percebe porque a gente não tem mais tradição de bandas, são as bandas do interior. As bandas do interior, boa parte delas vão tocar as coisas como é que é o compositor de Espinho de Bacalhau? Agora me foge a memória. Vai tocar coisas dele, vai tocar coisas de Pixinguinha, né? Até porque o choro na sua. Os primeiros choros gravados foram através de banda. A banda da Marinha, né, do Rio de Janeiro, foi quem gravou. As primeiras gravações de choro foram feitas por banda. Então, onde tiver banda de música, banda dessas bandas que é formada no interior, no caso Cruzeta, que tem muita tradição, vai ter lá o choro. Agora, a perspectiva para que isso seja, vamos dizer, de certa forma, mais divulgada, mais disseminada, aí só através do processo de educação mesmo, né? Nas escolas, as criançadas, que vai concomitante à formação de público, né? E as escolas de música. Quanto mais escola de música a gente tiver, mais, mais emprego a gente vai oferecer aos músicos que vão se formando, mais questão do mercado de trabalho, e mais formação de músicos vamos dizer, a escola, tem uma escola particular que é de Armando, Oficina Livre de Música. Nessa escola, isso o Rafael Almeida quem falou, quando ele começa a ensinar chorinho ao menino do cavaquinho, que ele quer tocar samba, e aí quando ele começa a ensinar choro, o menino começa a se interessar. E daqui a pouco, já eu quero aprender outro, ou seja, é por aí, entendeu? É na formação lá na base, né, com crianças, com adolescentes, em torno de 15, A gente discutiu isso no último podcast também sobre a questão, o poder público, né? isso, Poder enfatizar, né? Isso. isso. Então, Acho por que as mais que a escolas gente públicas faça ela ali, tem por mais que a gente divulgue ali boca a tem boca, uma mas obrigação muito grande que deixa a desejar nessa área, até porque a formação dos professores não são voltadas para essa questão. As formações dos professores que fazem concurso para, por exemplo, na nossa universidade, que tem a licenciatura em arte, né? Que quem ensina licenciatura é para criança e adolescente. E a formação desse pessoal é mais genérica do que propriamente específica. Como você usou o exemplo de Recife, de Olinda. Em Olinda, em Recife, quando o menino entra na sala de aula, uma das coisas que eles aprendem a cantar é o hino da cidade deles. Além do hino, as culturas que são divulgadas lá. Então, isso é um ciclo que vai perpetuando a cultura própria e se torna a cultura do lugar. Porque, na realidade, quando a gente fala em frevo, frevo não é só Pernambuco. Frevo é Bahia, frevo é mas o que eu Maranhão. estou dizendo assim é o que vem à cabeça, né? Quando Não, se isso, fala. isso. Mas é isso Mas que eu estou lhe dizendo, porque eu Recife é muito gostaria que na pródigo nisso. nossa cultura Você tivesse, está por certo em exemplo, afirmar isso, e Recife é muito pródigo nisso. Por quê? Porque eles trabalham isso na educação inicial. na É base. trabalhado isso.
na base, é trabalhar. E a gente precisa ter isso. Os nossos professores, eles precisam ser um pouquinho ufanista. Eu não sou a favor, não, mas tem que ser um pouquinho, sabe? Para poder criar uma cultura. Por exemplo, você ouviu. Eu nunca ouvi falar que Mossoró fosse a cidade do São João, cidade junina. Nunca ouvi falar. Quando foi que Mossoró se tornou cidade junina? De uns 15, Ele, 20 anos para cá, que uma eles prefeita começaram, chamada eles começaram a Rosalba se auto, eles Ciarline começaram a se começou a investir. autodenominar, né? Começou a investir nessa área, entendeu? O São João tradicional da gente era em São José de Mipibu, por incrível que pareça. Que depois se acabou, por quê? Porque tiraram os trios, né? Botaram aqueles grupos de banda baile e tal, que aí descaracterizou. Por exemplo, o caso de todas essas cidades, elas, na minha época de jovem, não era conhecida como cidade do forró. A questão de Pernambuco lá, que vai até de trem para lá, tem um passeio que vai, que é tradicionalmente, no caso da Paraíba também, a Campina Grande, né? Isso foi uma massificação que foi feita na década de 70 e 80 e através do poder público, foi intensificando essa questão. Isso a gente precisa fazer aqui. Se a É gente não punk, fizer viu? A aqui, minha primeira entrevista já foi com um sociólogo, aí fica difícil. O cara domina muito. A gente vai ter que conversar muito, cara. Cara, eu vou encerrar com você hoje, Bruno, beleza, mas eu com certeza vou. pode ficar à disposição, quando sempre que puder, para participar, para ajudá-lo. Aí. Eu tô, assim, eu tô com esse projeto, não é um projeto de pesquisa de um artigo, é um projeto, na verdade, é um projeto de vida, né? Sim. Então, eu quero ler mais, assim, porque eu confesso que foi muito frustrante, assim, poder entrar na biblioteca E não da ter coisa, né? universidade e não ter algo assim É. para Tem música. esse trabalho de choro que eu tenho conhecimento, tem esse trabalho de Álvaro, que é muito bom. É, mas Doutorado de... eu quero ampliar isso, tem Claro, e é importante isso. ampliar para Porque ele não, outras vertentes. porque você sabe que o universo é muito grande para você abarcar tudo, né? Você vai ter que fazer um corte do que É, você quer, não, um claro. cortezinho lá para Como poder eu ter um tenho conversado universo, com o né? Carlos Freitas, que é meu parceiro aqui nesse projeto, ele falou assim, René, a gente pode fazer algo Quando você mais. falou música potiguar, eu fiquei assustado, porque é muita coisa. É muita Não, coisa. Por exemplo, mas, tem mas eu um não. livro, que eu talvez você se chama Dicionário da música do Rio Grande do Norte, que é de meu nome dela, meu Deus. Você Deixa eu ver. manda para minhas referências que eu quero É, ler, com certeza. pronto. Essa daí é uma referência boa, porque ela tem um apanhado assim, de todos os músicos. Ela tem entrevista com todos os músicos da década de 70, 80, 90, atual. Ela atualizou esse dicionário. Tá? Que legal. Então, essa é muito interessante, esse livro dela. Outra coisa sobre o choro, tem um livro que fala coisas do choro daqui de Natal, de uma pesquisadora americana chamada Julie Goldin. Julie Goldin. É Sorrisos do Choro. Ela fez uma pesquisa no Brasil inteiro, inclusive no Rio Grande do Norte. E no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, tem João Gilvanco, tem Carlos Enz e tem Diogo Guanabara. Que Ela legal. conversou com eles, entendeu? Que legal. Então cara, eu quero Vou essas passar esses referências. dados para você dar uma pesquisa. Ah, com certeza. Como eu falei, eu tô. Lady Câmara, o nome da pesquisadora é Lady Câmara. Ela tem, entre outras coisas, ela tem o dicionário da música do Rio Grande do Norte. Como o meu objetivo é ganhar conhecimento, eu não quero fazer correndo, eu quero Ah, fazer claro. para ganhar conhecimento, entendeu? É uma construção, né? Esse bate-papo aqui foi massa demais. Você já falou, já me deu vários direcionamentos de coisas que eu tenho Mas, beleza. que me aprofundar mais. Obrigado, Bruno. Beleza, meu irmão. Valeu, um abraço, velho. Tamo junto. Fica A à gente vai se disposição. falando. Sempre Aí precisar. eu preciso de uma foto legal sua aí e um release seu para me Eu colocar no não vou trabalho. lhe prometer mandar agora, mas Não, eu mando para você o release, tranquilo. Não, certo? estamos de boa. Viu? Eu não Valeu, meu vou irmão. fazer isso amanhã. Você manda, eu já vou colocando aqui no artigo, Tá bom. separando os dados. Tá bom?
Valeu, Valeu. querido. Tchau, A paz. tchau. Boa noite.